Vamos lá, professor Samuel Pessoa agora conosco. Já estamos com ele aqui para que a gente possa conversar e entender o que está acontecendo no mundo em relação a essa guerra tarifária, em relação a essa guerra comercial, né? O tamanho disso. Professor, o senhor já está analisando qual é o tamanho dessa guerra que a gente está vivendo? Neste momento, inclusive, a nossa manchete aqui do UOL já mudou. Canadá e Europa aprovam medidas para taxar produtos dos Estados Unidos em 25%. A China anunciou mais cedo uma tarifa de 84%, respondendo a uma tarifa apresentada pelos Estados Unidos de 104%. A China. O que nós estamos vivendo neste momento no mundo, professor? Bom dia. Bom dia. A gente está vivendo um fenômeno muito surpreendente. É um fenômeno que, do meu ponto de vista, não tem fundamentos, ou seja, a medida está errada. A equipe econômica do presidente Trump está errada, mas vai desorganizar muito a estrutura produtiva do mundo. Aí eu acho que isolará os Estados Unidos do resto do mundo. Mas tem um processo de ajuste que é muito difícil que nós consigamos avaliar exatamente o que vai acontecer. Porque o que vai ter? Uma enorme incerteza, isso a gente já está vendo. Ou seja, o investimento do mundo todo vai cair. É muito difícil, nessas circunstâncias, eu saber onde eu vou investir, como eu faço, como eu deixo de fazer. Então, o investimento deve cair e até o consumo em alguns lugares, dado o nível de incerteza. Então, a gente tem um choque de demanda negativo, que teoricamente seria desinflacionário. Mas, por outro lado, as cadeias globais de valor serão todas afetadas e desorganizadas, mais ou menos como ocorreu na Covid, não sabemos ao certo, mas parece ser naquela direção. E essa desorganização das cadeias globais de valor produz um choque negativo de oferta. E a minha impressão é que o choque negativo de oferta será mais intenso do que o choque negativo de demanda. De sorte que o impacto, pelo menos nos primeiros trimestres, nos primeiros 1, 2 anos, é inflacionário, o efeito líquido. Tem uma pressão desinflacionária pela demanda, uma pressão inflacionária pela oferta. Minha avaliação é que a pressão inflacionária pela oferta é mais forte do que a desinflacionária. Pela demanda, a gente vai ver a economia andando para trás e a inflação subindo. É um cenário de estagflação. O Josias está sem som, não estou ouvindo a pergunta do Josias. Vai lá, Josias. Todo mundo tem falado desse estagflação, né? Todo mundo está falando desse termo. Vai lá, Josias. O professor define a política econômica do Trump como equivocada, né? De fato, parece meio estúpido o que o Trump está fazendo, né? Eu queria me aproveitar dos seus conhecimentos, professor, para entender onde está precisamente a estupidez. Porque hoje os Estados Unidos se servem de um mercado consumidor planetário e vai passar a se virar sozinho, porque reduz as importações, a tarifa, mas também as exportações dos Estados Unidos vão diminuir. Evidentemente, o consumidor americano vai pagar mais caro, as empresas vão reduzir os seus lucros, isso aponta para um juro alto, recessão. Onde está precisamente o erro? Por que a gente diz que a política é errada? Eu acho que, Josias, é legal a gente pega um fenômeno brasileiro, fazer o paralelismo com o Brasil, talvez a gente consiga entender melhor. A gente tem uma indústria com dificuldades. É comum a Fiesp, pessoas que representam a indústria, dizerem que o problema é a competição com a China. E essa é a visão de quem está no setor, eu entendo. O industrial vê o produto chinês ou de algum outro país asiático e diz, eles competem comigo. Mas quando eu olho o Brasil como um todo, a indústria brasileira não compete com a indústria chinesa. A indústria brasileira compete com o agronegócio brasileiro, com a Petrobras, com a produção de uma série de bens, em geral commodities, que aos câmbios de mercado a gente consegue exportar com muita competitividade. Ora, se nós baixássemos uma lei e disséssemos o Brasil está proibido de exportar soja e petróleo, o nosso câmbio desvalorizaria muito e tornaria a nossa indústria competitiva lá fora. Estados Unidos é o mesmo caso. A indústria tem problemas. Lá, a questão é que a indústria compete nos Estados Unidos com o Vale do Silício. Os Estados Unidos tem a indústria mais de ponta do mundo e aquela indústria que mais agrega valor.
pega só as grandes empresas mundiais, são todas americanas. Estão na Bolsa, né? Google, Apple, Amazon, são empresas do setor de tecnologia de informação, de serviços sofisticados e assim sucessivamente, que é a parte mais nobre do capitalismo. Ora, evidentemente a indústria de carros sofreu, mas vamos combinar que hoje, perto dessas indústrias do Vale do Silício, a indústria de carro é montar Lego, né? É uma coisa de montar Lego, não tem um conteúdo tecnológico muito sofisticado. Ora, a desindustrialização dos Estados Unidos, que vem da enorme vantagem comparativa que os Estados Unidos têm nesses setores tecnológicos de serviços muito avançados, gerou um problema social, sim, em algumas regiões dos Estados Unidos, uma perda de status do trabalhador do chão de fábrica com ensino médio completo, o trabalhador que não tem muita sofisticação, não tem um nível muito alto de escolaridade. A maneira de atacar esse problema é com políticas sociais, estado de bem-estar social e com uma escolaridade, uma rede pública de educação que consiga fazer com que o filho desse trabalhador vire sofisticado e vá conseguir os bons empregos do Vale do Silício. A gente sabe que os Estados Unidos têm problemas nas suas redes públicas, principalmente uma desigualdade grande, e os Estados Unidos, diferentemente da Europa, tem um estado de bem-estar social mais exíguo. E aí, essas deficiências americanas, o Trump está querendo atacar fechando os Estados Unidos. Não vai funcionar.